Prezada irmã, há algo em sua alma que talvez você não consiga definir com precisão, mas que pulsa em seu íntimo. É uma gravidade santa, uma delicadeza em seu ser, um fulgor que não se origina de você. É como se a esfera celestial tivesse lhe aplicado um timbre invisível. E embora muitos o ignorem, embora outros o critiquem ou até o invejem, você sabe que dentro de si arde um chamado que não foi sua escolha, mas que também é impossível silenciar. Sua presença aqui não é mero acaso. Não é coincidência que seu coração bata de forma singular enquanto escuta estas palavras. O inspirador divino está aqui agora e deseja desvelar que toda mulher que porta a unção do Altíssimo carrega consigo insígnias, marcas espirituais que o mundo jamais compreenderá, mas que o céu celebram. E hoje, ele anseia mostrar quais são essas distinções que particularizam as selecionadas, essas impressões sacrossantas que autenticam que sua vida não é trivial. Porque você não é uma mulher qualquer, é uma mulher vocacionada, escolhida e carimbada pela graça imortal de Deus. Pare tudo o que está fazendo. Seu destino espiritual exige ação agora. Clique no botão de inscrever-se e junte-se às mulheres marcada pela glória. Não deixe que o inimigo silencie este chamado. Inscreva-se já e transforme sua vida em um altar. A primeira marca, o fogo secreto do chamado. Amada do Senhor, quando falamos de uma mulher ungida, não nos referimos a alguém que meramente ostenta um cargo, uma fachada ou um rótulo mundano. A unção não é forjada na terra nem é transferida por mãos humanas. É um depósito sacro que descende do firmamento. E quando o Espírito Santo sela uma mulher, essa marcação se inicia na esfera oculta. A primeira evidência, o sinal inequívoco, é uma vocação que incendeia o recôndito. Uma chama interior que não se extingue apesar do tempo, mesmo que os outros não a reconheçam, mesmo que as circunstâncias pareçam adversas. É um clamor que a perturba e a impulsiona de volta para os braços de Deus incansavelmente. Esse chamado nem sempre se anuncia com trombetas ou multidões. Muitas vezes, ele surge em prantos discretos, em súplicas que ninguém mais ouve, em aposentos onde apenas o Senhor e ela conhecem o peso do que está em curso. Ana em Silo é o protótipo mais claro desta verdade. A Escritura relata que ela, profundamente angustiada, orava ao Senhor e chorava sem parar, 1 Samuel 1h10. Ninguém ouviu sua prece, nem mesmo o sacerdote Eli compreendeu a profundeza de sua alma. Contudo, o céu ouviu, e aquele rogo oculto se tornou o veículo para trazer um profeta ao mundo. Quando uma mulher é escolhida por Deus, sua primeira insígnia não é a aclamação, mas a inquietação espiritual. É a sensação de que algo maior a aguarda, de que ela não nasceu para uma vida meramente comum, mas para transportar algo eterno. Ela pode estar em um encontro de família e sentir-se deslocada. Pode estar em meio a uma multidão, e ainda assim, perceber que seu espírito exige intimidade com o Criador. Ela pode até tentar abafar essa voz, mas ela, mais cedo ou mais tarde, a chama de volta ao seu verdadeiro lugar. Porque uma mulher ungida não pode desertar do seu destino. Pode adiar, pode resistir por um período, mas jamais poderá apagá-lo. Este chamado secreto possui duas faces. Por um lado, a faz experimentar uma intensa solidão espiritual, pois, frequentemente, os outros não compreendem o que ela carrega, a julgam, a interpretam mal. Chegam a pensar que ela está exagerando ou buscando ser o centro das atenções. Ana foi tida como embriagada por Eli, pois ninguém podia entender que seus lábios se moviam em silêncio e que cada gota de lágrima era um grito que ascendia ao trono de Deus. Assim, muitas mulheres eleitas têm sido mal entendidas. Sua paixão é vista como fanatismo, sua dedicação como extremismo, sua sensibilidade como fragilidade. Mas o que os humanos não captam, o céu o honra. Por outro lado, essa marca conecta um universo invisível que lhe abre os olhos para o eterno. Uma mulher com este fogo oculto aprende a habitar entre duas realidades, o que se manifesta no mundo físico e o que incendeia no que não se vê. Quando ela ora, a dimensão celestial se move. Quando ela clama, os alicerces espirituais tremem. Ela própria pode não se dar conta da amplitude do que carrega, mas o inferno o detecta. O adversário reconhece uma mulher selada pelo fogo de Deus antes mesmo que ela compreenda sua total identidade. Talvez você mesma tenha sentido esse fardo. Talvez não consiga explicar por que há noites em que acorda chorando sem motivo aparente, mas, na verdade, é o Espírito Santo intercedendo através de você. Talvez não entenda por que certos lugares ou diálogos a incomodam,
mas é porque seu espírito não pertence mais a este mundo. Você pode ter tentado calar essa voz, dedicando-se a outras coisas, mas ela retorna para lhe recordar que há um desígnio superior a ser cumprido. Essa é a primeira insígnia, um chamado discreto que jamais se apaga. Analisemos também Moisés. Embora não fosse mulher, sua história espelha o mesmo princípio. Desde a infância, ele foi posto à parte, e, mesmo tendo crescido no palácio do faraó, ele sempre sentiu que não era dali. Podia se vestir como egípcio, falar como egípcio, viver como egípcio, mas seu espírito o impedia de ter paz. A vocação ardia em seu interior. E quando tentou fugir para Midian, mesmo no meio do ermo, Deus lhe apareceu na sarça em chamas, como a dizer: podes fugir, mas não podes escapar da marca que pus em ti. Assim acontece com você. Você pode ter passado anos tentando levar uma vida despretensiosa, mas a partir do momento em que Deus a escolheu, não há mais como retornar. A primeira marca da mulher ungida, portanto, não é o reconhecimento público nem o triunfo visível, é a chama que queima em segredo. Aquela voz interna que a incita a render-se, a dobrar os joelhos, a clamar, mesmo quando ninguém a vê. Essa é a prova de que Deus a está preparando, pois, antes de usá-la em público, Ele a esculpe na intimidade. Antes de confiar-lhe uma grande tarefa, Ele a conduz à escola da ruptura. Antes de erguê-la como voz para os outros, Ele a treina no silêncio, onde suas lágrimas são seu maior sermão. Querida irmã, se você reconhece esta labareda em sua vida, não a negligencie. Esse vazio que nada consegue preencher, esse clamor que retorna incessantemente, esse impulso que a direciona à presença de Deus, é o sinal de sua eleição. Talvez você sinta que não se encaixe em sua família, em seu círculo social, ou até na igreja, por se sentir diferente. Isso não é soberba, não é excentricidade, é a insígnia do céu sobre você, e essa marca não pode ser removida, porque não foi posta por humanos, mas pelo Espírito Santo. Há algo ainda mais profundo. Esse chamado secreto gera uma dependência total de Deus. Porque quando ninguém a compreende, quando suas lágrimas parecem não ter resposta, somente o Espírito Santo se torna seu refúgio. E é ali que você aprende a frase que definirá sua vida: não sou eu, é Ele. Você descobre que sua própria força é inútil, que sua própria sabedoria é insuficiente, que seu próprio controle falha ao lidar com as circunstâncias. E nesse ponto de inflexão, nessa rendição completa, o Espírito Santo assume a direção. Essa é a glória do chamado secreto. Ele não a leva a confiar em si mesma, mas a depender integralmente dele. Ana, após anos de súplicas, entoou um cântico de triunfo quando Samuel nasceu. O meu coração se regozija no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. 1 Samuel 2:1. Observe, ela não disse meu coração se regozija em Samuel, nem em minha maternidade. Sua alegria estava no Senhor. Porque, quando o chamado oculto se cumpre, ele não produz vaidade pessoal, mas adoração genuína. O fruto verdadeiro da chama interior não é que os outros nos aplaudam, mas que nossa vida se transforme em um altar. Talvez até este momento você tenha visto a vocação como um peso. Pensou: por que eu? Por que sinto coisas que outros não sentem? Por que carrego este fardo? A resposta é simples: porque Deus a escolheu, e quando Ele escolhe, não pede opiniões, não solicita permissão à família, não espera aprovação social. Ele simplesmente marca, e essa marca arde até que a vida se curve ao seu propósito. E aqui reside algo glorioso. Essa marcação no segredo é a raiz de todas as outras que virão. Se não houvesse fogo na intimidade, não haveria sensibilidade à voz de Deus. Se não houvesse clamor em lágrimas, não haveria autoridade nas cicatrizes. Se não houvesse solidão espiritual, não haveria capacidade de amar de forma sobrenatural. Tudo se inicia aqui, neste ponto invisível, mas decisivo, a chama secreta da vocação. O Espírito Santo está presente e deseja lhe lembrar que esse ardor que você sente não é fantasia. Essa voz que a impele ao eterno não é fruto da sua imaginação. É o selo do céu sobre o seu espírito. É a confirmação de que você não nasceu para ser comum, mas para ser portadora da sua presença. E enquanto outros buscam a aprovação humana, você foi marcada para buscar a glória de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma, pois essa marca é indissolúvel, e mesmo que tente ignorá-la, ela continuará acesa até que você se entregue por completo. Porque não é você quem sustenta o chamado, é o chamado que a sustenta. E nesse segredo, nesse fogo, começa a jornada de toda mulher ungida.
Assim como Ana deixou Silo com o semblante transformado, você sairá deste encontro com o Espírito Santo marcada para sempre. Porque o segredo que você carrega é a prova de que já faz parte do plano eterno de Deus. E quando você se atrever a abraçar essa chama, descobrirá que não se trata de você, mas dele. Porque eu não posso realizar nada, mas ele pode fazer tudo. E essa chama secreta que a distingue será a mesma que a guiará à segunda marca, aquela sensibilidade incomparável à voz do Espírito, onde você aprenderá a caminhar não por seus impulsos, mas pela guia sagrada do Espírito Santo, que está com você agora mesmo. A segunda marca, o ouvido afinado para o Espírito. Amada do Senhor, uma vez que o fogo secreto da vocação já foi aceso no interior de uma mulher ungida, a próxima evidência de sua eleição não tarda a surgir. É algo que não pode ser ensinado em escolas, copiado ou adquirido em manuais. É uma sensibilidade única, profunda e quase inexplicável à voz do Espírito Santo. Não é um talento ou uma habilidade conquistada com esforço. É o fruto de uma relação íntima com aquele que fala em sussurros. E essa sensibilidade se torna a segunda insígnia que distingue toda mulher eleita por Deus. Uma mulher ungida não vive correndo atrás das vozes da sociedade. Ela não se deixa guiar por modismos, nem pelas opiniões alheias, nem pelas tendências impostas. Enquanto muitas buscam aprovação humana, ela vive atenta ao que o céu diz. E isso não porque seja mais sábia ou mais forte, mas porque seu espírito foi calibrado como um instrumento capaz de captar frequências que outros ignoram. É como um violino sensível ao mais leve toque do arco. O que para outros é silêncio, para ela é música celestial. O exemplo mais glorioso está em Maria, a mãe de Jesus. Quando o anjo Gabriel veio anunciar que ela conceberia pelo Espírito Santo, ela não compreendeu todos os detalhes. Não tinha um guia, não tinha precedentes, não tinha modelos. E, mesmo assim, ao ouvir aquela voz, seu coração respondeu com a frase que revela essa marca: cumpra-se em mim o que disseste. Lucas 1h38. Uma mulher ungida não precisa ter todas as respostas humanas para obedecer. A única coisa que precisa é reconhecer a voz de seu amado. Essa é a sensibilidade que a distingue, não a clareza terrena, mas a confiança no que seu espírito percebe vindo de Deus. Mulher amada, quantas vezes você sentiu essa voz interior? Talvez estivesse prestes a tomar uma decisão e, de repente, algo em seu interior a inquietou. Não eram argumentos lógicos, era um peso, uma convicção suave, mas inabalável, que a deteve. Talvez em outro momento estivesse exausta e desejasse desistir, mas sentiu que o espírito lhe sussurrava: não desista agora, eu estou com você. Isso é o que significa ter sensibilidade espiritual. Aprender a discernir entre sua própria voz, a voz do mundo e a voz de Deus. E essa é uma marca que não pode ser falsificada, pois é fruto da intimidade, não de uma performance. Contudo, essa sensibilidade nem sempre acomoda. Muitas vezes, ela fará caminhar em direção oposta à maioria. Quando todos dizem espere, o espírito pode dizer avance. Quando todos a incentivam a avançar, o espírito pode dizer pare. E é nesses momentos que a verdadeira obediência é provada. Uma mulher eleita por Deus sabe que é melhor ser incompreendida pelos homens e fiel à voz do Espírito do que ser aplaudida pela multidão e desobediente ao céu. Pensemos também em Débora, a profetisa e juíza de Israel. Ela não era guerreira por natureza, não portava espada nem armadura, mas tinha um ouvido conectado ao céu. E quando Baraque hesitava em ir para a batalha, foi ela quem transmitiu a voz do Senhor: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Juízes 4h14. Débora ouviu o que outros não podiam, e essa sensibilidade mudou a história de uma nação. Assim, a mulher ungida hoje se torna a porta-voz do Eterno, porque seu ouvido está mais atento ao sussurro do Espírito do que ao barulho dos homens. Mas ouça bem, essa sensibilidade não é um fardo pesado, é um privilégio sagrado. É a prova de que o Espírito Santo confia em você o suficiente para lhe falar no íntimo. E embora às vezes essa voz pareça simples, ela sempre carrega poder. Pode ser um alerta que a livra de um desastre. Pode ser um consolo que sustenta sua alma em meio a uma tempestade. Pode ser uma direção que abre portas que você nunca imaginou. A mulher que desenvolve esse ouvido espiritual se transforma em um instrumento de precisão nas mãos de Deus. Querida irmã, sabe o que diferencia uma mulher comum de uma mulher ungida? Não é o conhecimento, a eloquência ou a força.
é a capacidade de reconhecer a voz de seu amado no meio do ruído. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Essa é a marca. Não todas as vozes, não todos os conselhos, não todas as correntes, apenas a sua voz. E quando ele fala, mesmo que tudo ao redor pareça incerto, ela caminha em paz. Contudo, essa marca não surge do nada. É cultivada no lugar secreto. Uma mulher que não ora, que não abre a palavra, que não se expõe à presença de Deus, dificilmente conseguirá reconhecer sua voz. Mas a mulher ungida vive apaixonada pelo segredo, porque ali, entre lágrimas e silêncios, seu ouvido vai se apurando. Por isso, quando os outros correm desesperados buscando respostas, ela já sabe para onde ir, pois aprendeu a esperar até ouvir a instrução do Espírito Santo. Lembremos também de Ruth. Ela não ouviu um anjo, não teve uma visão espetacular, mas soube discernir que seu lugar era ao lado de Noemi, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua célebre declaração: O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, Ruth 1:16, foi fruto dessa sensibilidade espiritual. Ruth não seguia lógica, seguia um sussurro interior que a levou a se tornar parte da genealogia de Cristo. Assim acontece com você. Sua sensibilidade pode levá-la a lugares que sua mente jamais imaginou, porque a obediência ao Espírito sempre abre caminhos eternos no plano de Deus. Amada, compreenda algo profundo. A voz do Espírito jamais a conduzirá ao orgulho ou à confusão. Ela sempre a guiará a Cristo, sempre a aproximará do Pai, sempre lhe dará paz, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Essa é a maneira de distingui-la das vozes estranhas. E quando essa voz ressoa em você, sua vida muda de trajetória. O que parecia impossível se torna possível. O que estava fechado se abre. O que parecia morte se transforma em vida. Às vezes, essa sensibilidade pode fazê-la chorar sem razão aparente, porque o Espírito lhe mostra a dor de alguém. Outras vezes, pode fazê-la sentir júbilo transbordante, porque percebe o que vem do céu. E em certos momentos, pode fazê-la calar, porque há batalhas que não se vencem falando, mas escutando. Cada uma dessas experiências são marcas de que sua vida não mais pertence ao plano natural, mas está sintonizada com o eterno. E há algo ainda mais glorioso. Esta marca não é só para você. Uma mulher sensível à voz do Espírito se torna canal para os outros. Seus filhos se beneficiam de seu discernimento. Sua família recebe orientação graças à sua obediência. A igreja é fortalecida porque você decide ouvir antes de falar. O mundo é transformado porque uma mulher escolheu sintonizar-se com o céu em vez de se deixar arrastar pela terra. Por isso, o inimigo odeia esta marca. Ele sabe que, enquanto você escutar a voz do Espírito, não poderá enganá-la facilmente. Sabe que, enquanto você viver atenta ao sussurro divino, suas armadilhas ficarão expostas. Sabe que, enquanto seu ouvido permanecer aberto, você não será manipulada pelo medo nem pela confusão. Por isso, ele tenta enchê-la de ruído, de distrações, de preocupações para que você não escute. Mas você, mulher eleita, não se esqueça. O Espírito Santo está aqui e continua falando. Às vezes, essa voz será tão suave que você poderá ignorá-la. Será como um murmúrio em meio a tantos sons. Mas aí reside o segredo. Quando você decide parar e prestar atenção, sua vida entra em uma dimensão diferente. E é aí que você repete a frase que Maria nos ensinou: cumpra-se em mim o que disseste. Porque, no final, essa é a essência desta marca. Não ouvir por curiosidade, mas ouvir para obedecer. Querida irmã, se você sente que perdeu um pouco dessa sensibilidade, retorne ao segredo. Não é tarde demais. O Espírito Santo nunca para de falar, mas muitas vezes somos nós que deixamos de escutar. Abra espaço em sua vida para a sua voz. Afaste o ruído, desligue as distrações, abra a palavra e você verá como seu espírito volta a sintonizar-se com ele. E quando isso acontecer, você descobrirá que nunca esteve sozinha, que ele sempre esteve ali, esperando que você o olhasse. A segunda marca da mulher ungida é, portanto, um ouvido aberto para o céu. Essa sensibilidade não se explica, se vive. E quem a possui, mesmo que os outros não a compreendam, sabe que sua vida é guiada por algo maior do que ela mesma. Essa voz é sua bússola, seu refúgio, seu amparo. E cada vez que a ouve, lembra-se, não sou eu, é ele.
Este caminho de sensibilidade, de aprender a reconhecer a voz de Deus em meio ao tumulto do mundo, prepara a mulher para a próxima marca, a de converter suas cicatrizes em autoridade espiritual. Porque a voz que a guia também a levará a atravessar rupturas que, mais tarde, se transformarão em púlpitos de triunfo, onde sua vida falará com poder que não se aprende em livros, mas nas feridas que o Espírito transformou em glória. A terceira marca: cicatrizes que viram autoridade. Amada do Senhor, já vimos como a primeira marca de uma mulher ungida é o fogo secreto de um chamado que não a deixa em paz. E como a segunda é a sensibilidade singular à voz do Espírito Santo. Agora, devemos aprofundar-nos em um dos sinais mais intensos e, ao mesmo tempo, mais dolorosos: as cicatrizes que se transformam em autoridade espiritual. Porque toda mulher eleita por Deus carrega em sua história feridas, fraturas e dores que, a princípio, pareciam sinais de fracasso, mas que, com o toque do Espírito Santo, se convertem em credenciais de poder no mundo espiritual. Nenhuma mulher escolhida por Deus chega ao seu destino sem atravessar vales de lágrimas. Ninguém recebe a unção verdadeira sem antes ter enfrentado noites escuras nas quais parecia que o céu estava fechado. A unção não é recebida apenas em altares com óleo derramado, mas também em momentos de solidão, quando ninguém vê, quando as palavras são supérfluas e o único que resta são as cicatrizes da alma. E aqui está o mistério. Essas cicatrizes, longe de a desqualificarem, são o que a legitimam no reino. Olhemos para o testemunho de Maria Madalena. A Bíblia narra que ela havia sido atormentada por 7 demônios, uma vida marcada por opressão, vergonha e ruptura. Aos olhos da sociedade, ela era uma mulher destruída, sem futuro, sem dignidade. Mas quando Jesus a encontrou, a libertou e a transformou na primeira testemunha da ressurreição. Marcos 16:09. Que mistério glorioso! As mesmas feridas que a haviam marcado como impura foram transformadas por Cristo em sinais de graça. Maria Madalena jamais teria sido tão poderosa em testemunho se não tivesse cicatrizes a exibir. E aí entendemos que a terceira marca da mulher ungida é esta: o que antes era dor, agora é autoridade. Amada, quantas vezes você sentiu que suas feridas a tornavam menos digna, menos capaz? Quantas vezes pensou que sua história de sofrimento era um obstáculo para servir a Deus? Hoje, o Espírito Santo quer lhe lembrar que aquilo que parecia uma maldição se converterá em um púlpito. Porque as cicatrizes são a evidência de que o inferno tentou destruí-la, mas não conseguiu. São a lembrança de que você passou pelo fogo, mas não foi consumida. Atravessou as águas, mas não se afogou. Suas cicatrizes são coroas invisíveis que o céu reconhece, embora o mundo não as entenda. Gente, segura um pouquinho o que a gente estava falando. Eu preciso muito compartilhar algo que me transformou de dentro para fora. Quantas vezes a gente não se sente perdida, sem saber o que fazer diante de um problema? É como se a gente estivesse numa neblina, sem enxergar a saída. Eu vivi muito tempo assim, lidando com os mesmos desafios por pura falta de sabedoria. Até que uma amiga me apresentou o livro Guia da Mulher Sábia. Esse livro não tem nada de conversa fiada. É um manual prático, um guia completo que nos ensina a tomar decisões melhores e agir com mais inteligência e paz em todas as áreas da nossa vida. Ele me deu as ferramentas que eu precisava para sair do lugar e construir a vida que eu sempre quis. É o tipo de coisa que a gente lê e pensa: por que ninguém me falou disso antes? Se você também sente que precisa de um norte, eu deixei o link para esse livro na descrição. E o melhor, você garante o seu exemplar e ainda leva, de presente, um devocional de 30 dias para aprofundar ainda mais essa jornada de autoconhecimento. Fica a dica, de coração. Esse livro é um investimento em você. Agora sim, vamos voltar ao nosso conteúdo. Observemos também a vida de José. Embora não fosse mulher, sua história reflete este princípio com clareza. Foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido em uma prisão. Sua vida estava repleta de feridas profundas de rejeição e humilhação. Mas quando finalmente se reencontrou com seus irmãos no Egito, pôde lhes dizer com lágrimas: vós bem intentastes mal contra mim, contudo, Deus o tornou em bem. Gênesis 52:20. Essas cicatrizes lhe deram uma autoridade que nenhum outro homem no Egito possuía. E assim acontece com você, mulher de Deus. Cada ferida que carrega, cada traição que sofreu, cada palavra que a atingiu, cada deserto que atravessou, tudo se converterá em um testemunho vivo do poder restaurador do Senhor.
As cicatrizes são como portas. O inimigo queria que fossem portas de dor permanente, portas fechadas que a isolassem, mas o Espírito Santo as transformou em portas de entrada para um nível mais profundo de unção. Quando você compartilha sua história, não o faz a partir da teoria, mas da experiência, e isso lhe confere autoridade. Uma mulher pode ler sobre o consolo de Deus, mas só quem chorou na madrugada e sentiu que o Espírito abraça pode falar desse consolo com poder. Uma pode ler sobre a fidelidade divina, mas só quem passou pela escassez e viu milagres em sua mesa pode pregar sobre provisão com unção. Querida irmã, talvez seu casamento tenha deixado feridas. Talvez sua infância tenha sido marcada pelo abandono. Talvez sua saúde seja uma batalha. Talvez sua solidão tenha sido longa e dolorosa. Mas essas cicatrizes não são sinais de fracasso. São o idioma que o céu usa para dar autoridade à sua voz. O inferno treme diante de uma mulher marcada por cicatrizes porque sabe que nada pode dobrar. Ele já tentou de tudo: a tristeza, a traição, a rejeição, a doença, a solidão. E, no entanto, aqui está você, de pé, com lágrimas transformadas em glória. Olhemos agora para o próprio Jesus. Depois de ressuscitar, quando se apresentou aos seus discípulos, não escondeu suas feridas, mostrou-lhes as mãos e o lado. Tomé precisou tocar essas feridas para crer. João 20:27. Percebe? Mesmo no corpo glorificado do Senhor, restaram cicatrizes, não como marcas de derrota, mas como troféus de vitória. Se no Mestre suas cicatrizes se tornaram glória, como não serão também em você? Uma mulher ungida não oculta seu passado, não nega sua dor, não esconde suas feridas. Ela as apresenta como oferta, como testemunho, como evidência de que Deus a levantou quando mais ninguém podia. Agora, permita-me dizer-lhe algo muito importante. Nem todas as feridas se convertem em cicatrizes de autoridade. Algumas pessoas permanecem presas à lesão, agarram-se à dor, repassam incessantemente o que lhes fizeram, e então a ferida nunca sara. Para que uma ferida se transforme em cicatriz, precisa passar pelas mãos do Senhor. É quando você traz sua dor ao altar, quando perdoa, quando entrega sua história, quando permite que o Espírito Santo cure, então o que era uma ferida aberta se transforma em cicatriz. E essa cicatriz já não dói, já não sangra, já não a limita. Ela se torna testemunho da fidelidade de Deus. Mulher, não tema suas cicatrizes, não se envergonhe delas. Não são manchas do seu passado, são marcas da sua vitória. Quando o inimigo tentar lembrá-la do que sofreu, mostre-lhe suas cicatrizes e diga: sim, fui ferida, mas estou de pé. Sim, chorei, mas Deus me amparou. Sim, atravessei desertos, mas aprendi a depender do maná do céu. Sim, fui traída, mas encontrei um amigo mais fiel que nunca me abandona. Suas cicatrizes falam mais alto do que qualquer acusação. E há algo mais profundo. Suas cicatrizes a tornam próxima da dor alheia. Uma mulher que nunca sofreu dificilmente pode compreender a ruptura do próximo. Mas uma mulher marcada por cicatrizes se torna bálsamo para os que sofrem, porque suas palavras não são teoria, são vida. O apóstolo Paulo expressou assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. 2 Coríntios 1:3-4. Isso é autoridade espiritual, consolar os outros a partir das cicatrizes que Deus já curou. Talvez você se lembre de Ana novamente, aquela que chorava por um filho. Suas lágrimas não apenas trouxeram Samuel, mas também lhe deram a capacidade de aconselhar os outros na dor. Seu cântico não foi teórico. Foi o transbordamento de um coração que conheceu a angústia e conheceu a resposta de Deus. Da mesma forma, sua história será uma canção nova e suas cicatrizes se converterão em letras de esperança para aqueles que ainda sangram em silêncio. Esta terceira marca revela que uma mulher ungida não se envergonha do seu passado, não finge ser perfeita, não oculta suas lutas, não se disfarça de impecável. Ela sabe que sua autoridade não vem do que alcançou, mas do que sobreviveu. E o que sobreviveu não foi por sua força, mas porque o Espírito Santo esteve com ela em cada passo. Essa é a verdadeira autoridade, a que nasce de ter passado pelo vale de sombras e ter visto a vara e o cajado de Deus a amparando. Amada do Senhor, quero que você o receba em seu íntimo. Suas cicatrizes são sermões vivos. Quando você caminha com elas, inspira outras mulheres que ainda estão feridas. Quando você fala do que superou,
liberta aquelas que creem que não conseguirão sair. Quando você compartilha como Deus transformou sua dor em força, mostra aos outros que o mesmo Deus que a levantou pode levantá-los. Essa é a sua autoridade espiritual, sua história redimida. E assim, enquanto avançamos neste caminho, compreendemos que as cicatrizes não são o fim, são apenas o início de um testemunho poderoso. Porque quando uma mulher aceita suas feridas como parte de seu chamado, então está pronta para a próxima marca, a capacidade de amar além da lógica. Porque só quem foi quebrantada e restaurada entende o que significa amar sem condições, com o amor que não nasce da carne, mas do Espírito Santo que habita nela. A quarta marca, amor que desafia a lógica humana. Amada do Senhor, depois de termos caminhado juntas pela trilha do fogo secreto da vocação e pela delicadeza de escutar a voz do Espírito, após compreendermos que as cicatrizes se convertem em autoridade espiritual, chegamos agora a uma das marcas mais belas e, ao mesmo tempo, mais exigentes que caracterizam a mulher ungida, a capacidade de amar além de toda a lógica humana. Esta marca não pode ser explicada pela razão, porque não é um amor sentimental ou passageiro. Não depende do que os outros fazem ou deixam de fazer. É um amor que nasce do Espírito Santo, que não se apaga com a ingratidão nem se esfria com a rejeição. É o amor que suporta, que cobre, que se entrega sem esperar retribuição. Uma mulher ungida ama com um amor que causa espanto, porque não provém dela mesma, mas de Cristo que vive nela. A Escritura nos mostra a viúva pobre no templo, Marcos 12, 41 e 44. Enquanto muitos depositavam grandes somas na arca das ofertas, ela entregou apenas 2 moedas pequenas, o único que tinha para viver. Aos olhos humanos, aquilo não fazia sentido. Por que dar tudo se não tinha mais nada? Mas aos olhos de Jesus, aquela oferta era maior do que todas as outras, porque provindo de um coração totalmente entregue. Essa é a marca do amor sobrenatural, dar o pouco ou o muito, não a partir da abundância, mas da profundeza do ser, confiando plenamente no Senhor. Uma mulher ungida não ama segundo os critérios do mundo. O mundo diz, ame quem a ama. Retribua o bem com bem. Cuide apenas dos seus. Mas ela responde ao mandamento de Jesus em Mateus 5:44. Amai vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam. Este amor não se origina de sua natureza humana, mas do Espírito que a capacita. Por isso, ela pode perdoar o imperdoável, abraçar quem a feriu, interceder por quem a criticou e continuar estendendo misericórdia onde outros imporiam limites. Amada, sei que isso não é fácil. O amor além da lógica muitas vezes causa dor. Amar quem não retribui esse amor é carregar uma cruz invisível. Estender misericórdia quando se recebe desprezo é uma ruptura que só se sustenta de joelhos. Mas aqui está o segredo. Cada vez que você decide amar dessa maneira, o Espírito Santo derrama mais da sua própria natureza em você, e o que parecia impossível se transforma em sua nova realidade. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Pensemos em Esther. Ela poderia ter permanecido no palácio desfrutando de sua posição, fechando os ouvidos ao clamor de seu povo, mas escolheu arriscar tudo por amor, mesmo que se apresentar diante do rei sem ser chamada significasse a morte. Esse amor além da lógica mudou o destino de toda uma nação. Assim, uma mulher ungida está sempre disposta a interceder, mesmo com risco, mesmo em silêncio, mesmo quando ninguém mais vê o que está fazendo. Porque seu amor não busca reconhecimento, busca salvar vidas. Mulher amada, você percebeu que suas feridas passadas a capacitam a amar de maneira diferente? Uma mulher que foi quebrantada entende melhor a dor alheia. Uma que foi abandonada sabe valorizar a fidelidade. Uma que chorou sozinha aprende a abraçar quem chora. Suas cicatrizes a tornaram mais sensível, e essa sensibilidade, unida à unção, se transforma em um amor sem medida. Por isso, em vez de se endurecer, Deus quer que você use suas marcas como canais de compaixão. Este amor ultrapassa o lógico, porque não se baseia em emoções passageiras. Há dias em que você não sentirá vontade de perdoar, de estender graça, de servir. Mas o amor do Espírito em você é mais forte do que suas emoções. Por isso, uma mulher ungida pode abraçar mesmo sem sentir, pode perdoar mesmo que ainda doa, pode dar mesmo que lhe falte, porque sabe que não se trata dela, mas de Cristo nela. Olhemos também para Ruth. Quando Noemi lhe disse para retornar à sua terra, ela tinha toda a lógica humana para fazê-lo: segurança, família, futuro.
Mas seu amor por Noemi a levou a proferir aquelas palavras imortais: onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Rute 1h16. Isso é amor além da lógica. Essa decisão a levou a ser parte da linha messiânica. Assim também seu amor, mesmo que pareça irracional para os outros, abrirá caminhos eternos no plano de Deus. Uma mulher ungida ama com um amor que sustenta lares, que edifica gerações, que cobre falhas. Esse amor não é ingênuo, não ignora o erro nem as feridas, mas escolhe responder com graça onde outros responderiam com dureza. Não é um amor fraco, é um amor forte como a morte, como declara Cantares 8h06. Forte é o amor como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Esse fogo não pode ser apagado por águas nem por rios, porque é a chama do Espírito ardendo no coração da mulher ungida. Querida irmã, sei que às vezes você pensa, já não tenho forças para amar mais. Dei tanto e não recebi nada em troca. Mas é aí que o Espírito Santo lhe recorda: eu não posso fazer nada, mas ele pode fazer tudo. E nesse momento, você se enche novamente do amor dele. Um amor que nunca se esgota, um amor que sempre se renova. Porque não é o seu amor que sustenta, é o dele através de você. Este amor além da lógica também a capacita para interceder. Uma mulher ungida se levanta na madrugada para clamar por seus filhos, por seu esposo, por sua igreja, por sua nação. Não o faz porque seja fácil, mas porque seu coração arde com um amor que não a deixa descansar. Assim como Ana clamou no templo, assim como Esther intercedeu perante o rei, assim como Maria esteve de pé ao lado da cruz, a mulher ungida carrega um amor que ora até que o céu responda. Esse é o amor que abre os céus e quebra algemas. E permita-me dizer-lhe algo mais. Este amor não apenas abençoa os outros, também transforma você. Amar além da lógica cura suas próprias feridas, rompe suas correntes internas. Libera sua alma da amargura. Quando você decide amar, o fardo do ressentimento se rompe. Quando perdoa, a prisão do passado se abre. Quando estende misericórdia, o júbilo do Espírito flui como um rio dentro de você. Mulher de Deus, esta marca é a que mais reflete o caráter de Cristo em você. Porque se algo distinguiu Jesus, foi seu amor sem condições. Amou os pecadores, amou quem o traiu, amou até o extremo, até entregar sua vida na cruz. E esse mesmo amor é derramado em seu coração quando você decide render-se a ele. Por isso, quando você ama além da lógica, o mundo não a compreende, mas o céu a reconhece. Esse amor se torna luz em seu lar, refúgio para seus filhos, força para seu esposo, esperança para os que a cercam. Não importa se muitos o interpretam mal, porque cada ato de amor semeado na terra se converte em fruto eterno no reino. Sua vida marcada por este amor será um testemunho vivo de que o Espírito Santo está em você. E aqui está o mistério glorioso. Quanto mais você ama, mais unção flui sobre você. Quanto mais entrega, mais recebe. Quanto mais cobre com graça, mais experimenta a graça de Deus. Porque não se trata de você, trata-se dele amando através de você. E essa é a verdadeira marca. Quando os outros já não veem uma mulher comum, mas Cristo refletido em seu coração. Assim, a quarta marca da mulher ungida, essa capacidade de amar além da lógica, prepara o caminho para a quinta marca. Porque este amor que flui não apenas atrai bênção, também desperta resistência, provoca inveja, gera oposição. E é ali que veremos que a vida de uma mulher ungida, longe de se apagar diante da resistência, brilha com maior glória, mostrando que o que carrega vem diretamente do céu. Gente, só um minutinho aqui. Queria fazer uma pausa super rápida no nosso papo de hoje para compartilhar algo que, de verdade, transformou a minha vida. Talvez você já tenha sentido isso. A gente enfrenta os problemas que parecem impossíveis de resolver, e a gente se pergunta o que eu estou fazendo de errado. Eu passei por isso muitas vezes. Foi quando, por indicação, eu encontrei um livro que mudou completamente a minha forma de pensar e agir. O nome dele é Guia da Mulher Sábia. Esse livro não é só teoria. Ele é um verdadeiro guia prático para a gente aprender a lidar com aqueles desafios que a falta de sabedoria acaba causando no nosso dia a dia, seja em casa, nos relacionamentos ou até na nossa vida pessoal. Ele me ajudou a tomar decisões mais acertadas, a enxergar as situações de um jeito diferente e a ter muito mais paz. Foi uma mudança de chave. E para quem se interessar,
o livro está com uma oferta especial. Na descrição, tem um link onde você consegue adquirir o seu e ainda ganha, de bônus, um devocional de 30 dias para continuar essa jornada de crescimento. É uma dica de coração, porque eu sei o poder que esse conhecimento tem. E agora, bora voltar para o nosso conteúdo. A quinta marca, glória que atrai resistência. Amada do Senhor, quando uma mulher já foi marcada pelo fogo secreto de uma vocação, quando seu ouvido se afinou à voz do Espírito, quando suas cicatrizes se converteram em púlpitos de autoridade e quando aprendeu a amar além de toda a lógica humana, então chega uma realidade inevitável. Sua vida atrai resistência. A quinta marca de uma mulher ungida é que sua existência reflete uma glória que desperta inveja, incômodo e oposição. E embora o mundo queira apagar essa luz, essa mesma resistência se converte em testemunho de que o que ela carrega provém de Deus. A história de Esther é um espelho perfeito deste princípio. Ela era uma jovem desconhecida, sem prestígio ou posição, uma estrangeira em terra alheia. No entanto, a mão de Deus a colocou no palácio mais poderoso de seu tempo. Ao ser eleita como rainha, sua vida despertou a intriga de inimigos que conspiravam contra seu povo. Esther não pediu para ser a eleita, mas foi escolhida pelo céu para interceder em um momento decisivo da história. Essa escolha não trouxe apenas privilégios, também trouxe oposição. Porque toda mulher ungida deve entender que a unção não apenas atrai o olhar do favor divino, também provoca o olhar hostil daqueles que não suportam a luz. Amada, talvez você tenha experimentado isso na própria pele. Sentiu que, ao decidir caminhar em obediência a Deus, a resistência se intensificou. Viu como pessoas ao seu redor começaram a demonstrar ciúmes, críticas ou rejeição, mesmo sem uma razão aparente. Isso não é casualidade, é a quinta marca. Quando a glória de Deus se reflete em sua vida, outros sentem que sua escuridão fica exposta. E esse incômodo se traduz em oposição. Mas escute com atenção. Essa oposição não é sinal de que você está errada, é confirmação de que está no caminho certo. Jesus mesmo advertiu seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. João 15:18. A mulher ungida reflete tanto de Cristo que inevitavelmente será mal compreendida, criticada e, às vezes, rejeitada. Mas essa é precisamente a prova de que está carregando a glória do Espírito Santo, porque ninguém persegue o inofensivo, ninguém inveja o vazio. A inveja e a oposição surgem apenas quando há algo valioso a proteger. Pensemos também em Ana novamente. Quando ela orava com o coração em pedaços, Penina provocava constantemente para irritar. 1 Samuel 1:06. A provocação era evidência de que Ana estava gestando algo que Penina não tinha. Assim também com você. A resistência que enfrenta é sinal de que está carregando vida, de que há um propósito em gestação dentro de você. E essa oposição não poderá deter o que Deus já decretou sobre sua história. Mulher amada, não se surpreenda se quem menos espera são os que mais resistem ao que você carrega. Muitas vezes, a inveja nasce de pessoas próximas, daquelas que não entendem porque Deus escolheu você e não a elas. Mas lembre-se do que Paulo escreveu: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1:27. Sua eleição não foi um prêmio por méritos, foi um ato de graça. E essa graça acende incômodo naqueles que ainda não renderam o seu orgulho. A oposição é, portanto, parte da quinta marca, mas não é um obstáculo a temer, é um cenário para que a glória se manifeste com mais força. Esther enfrentou a ameaça de Amã, mas essa oposição se converteu na oportunidade para salvar seu povo. Ana suportou o escárnio de Penina, mas essa zombaria impulsionou a clamar com mais fervor até que Samuel nasceu. Maria Madalena foi desprezada por seu passado, mas acabou sendo a primeira a proclamar a ressurreição. Cada resistência que essas mulheres enfrentaram foi usada por Deus para catapultá-las ao seu propósito. Assim também será com você, querida irmã. O inimigo sabe que não pode apagar o que Deus acendeu em você. Por isso, sua estratégia não é destruir a unção, porque ele não tem esse poder. Sua estratégia é desgastá-la com críticas, distraí-la com invejas, entristecê-la com rejeição. Ele quer que você se canse, que abaixe a cabeça, que apague sua luz por medo de incomodar. Mas escute bem, se você se atrever a permanecer de pé, se decidir não ocultar o que Deus pôs em você, sua vida brilhará mais intensamente em meio à oposição, porque a escuridão nunca venceu a luz e jamais o fará.
Pense no que Jesus disse em Mateus 5, 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Você é essa luz, e, mesmo que alguns queiram cobri-la, sua luz continuará iluminando porque foi acesa pelo Espírito Santo. Permita-me dizer-lhe algo com ternura e firmeza. Não apague seu brilho por medo da inveja. Não esconda sua unção para evitar críticas. Não paralise sua obediência por receio da resistência. Cada mulher ungida na história da fé foi perseguida, mas também foi honrada pelo céu. Se Deus está com você, não há oposição que possa detê-la. O que agora parece um obstáculo se converterá em plataforma para que o nome do Senhor seja glorificado. E veja como Deus transforma a oposição em vitória. Esther vestiu suas vestes reais e se apresentou diante do rei, arriscando a vida. No plano natural, deveria morrer. No espiritual, foi o momento de maior favor. Porque, quando a mulher ungida se mantém firme em meio à oposição, a graça de Deus se manifesta com mais poder. A mesma oposição que tentou destruí-la se converte no palco de seu triunfo. Amada, talvez você mesma esteja enfrentando agora invejas em sua família, críticas em sua comunidade, resistência em seu próprio lar, e sente o peso desse incômodo. Hoje, o Espírito Santo lhe diz: não se renda. Essa é a quinta marca. Essa é a confirmação de que você carrega algo que o inferno quer deter, mas não poderão, porque eu estou com você. A mulher ungida que reflete glória em meio à oposição se converte em sinal vivo da fidelidade de Deus. Não precisa se defender com palavras, porque seus frutos falam mais alto do que as acusações. Não precisa provar nada, porque a unção a respalda. Não precisa se justificar, porque o Espírito Santo é sua defesa. Assim, a quinta marca não é apenas a oposição, é também a manifestação da glória em meio a essa oposição. Lembre-se, querida irmã, Jesus mesmo foi rejeitado, desprezado e crucificado, mas essa oposição se converteu na porta de nossa salvação. Se a ele resistiram, como não resistirão aqueles que carregam seu espírito? Mas assim como nele a cruz se converteu em vitória, em você a resistência se converterá em testemunho. Essa é a glória desta quinta marca. O que outros tentam usar para detê-la, Deus usará para impulsioná-la. Sua vida, então, não será definida por quem a critica, mas por aquele que a escolheu. Não será marcada pela inveja, mas pela graça. Não ficará presa na oposição, mas será levantada como testemunho. Porque a mulher ungida não brilha para si mesma, brilha para refletir a Cristo. E quando sua vida resplandece, embora o mundo se incomode, o céu se alegra. Assim, chegamos a compreender que a quinta marca não é um peso, é um privilégio. Não é uma maldição, é um sinal de glória. Não é uma marca de derrota, é a confirmação de vitória. A oposição é parte do preço, mas também é parte da coroa. E essa coroa será entregue pelo mesmo Senhor, que conhece cada lágrima e cada batalha. Amada do Senhor, essa glória que a rodeia é a prova de que você não é comum, de que foi separada, de que carrega um tesouro eterno. E embora muitos não o entendam, embora outros o rejeitem, embora alguns o invejem, sua vida continuará brilhando. Porque não é você, é Ele em você. E se você olhar para Ele, ganha tudo. E assim, esta quinta marca nos prepara para a culminação deste caminho, que, depois de ter sido chamada, afinada, quebrantada, restaurada e levantada como luz, a mulher ungida recebe finalmente o selo eterno, a conclusão gloriosa de que tudo que porta não é seu, mas do Espírito Santo. Esse será o fecho que nos levará à última marca, a conclusão poderosa, onde a unção se converte em legado eterno. A sexta marca, o selo irrevogável do Espírito. Amada do Senhor, percorremos juntas um caminho sagrado. Vimos como o fogo secreto da vocação arde na intimidade, como o ouvido da mulher ungida se abre à voz do Espírito, como as cicatrizes se convertem em autoridade. Como o amor transcende toda a lógica. E como a glória que reflete provoca oposição e inveja. E agora chegamos à conclusão gloriosa desta mensagem, a sexta marca, o selo eterno de uma mulher eleita por Deus. Aqui é onde tudo o que precede se interliga em uma verdade suprema. A unção não é para ela mesma, não é para seu próprio benefício, não é para engrandecer seu nome, é para refletir a Cristo, para carregar sua glória, para deixar vestígios eternos na terra.
A mulher ungida, ao final de sua jornada, compreende que nada do que possui provém de sua força. Reconhece que, se foi chamada, foi porque Deus a escolheu. Se pôde escutar, foi porque o Espírito lhe falou. Se suas feridas sararam, foi porque a graça tocou. Se aprendeu a amar, foi porque Cristo derramou. Se resistiu à oposição, foi porque o Pai a amparou. E agora, ao olhar para trás, sabe que tudo o que porta é fruto da misericórdia. Essa consciência se converte na sexta marca, uma vida completamente rendida, selada pela humildade e pela glória de Deus. O selo verdadeiro de uma mulher ungida não é o que diz de si mesma, é o que os outros veem quando a observam. Cristo refletido em seus passos, em sua voz, em suas lágrimas, em suas vitórias e também em seus tropeços. As pessoas podem admirá-la, podem até invejá-la, mas ela sabe no fundo, não sou eu, é Ele. E cada vez que repete essa verdade, o Espírito Santo desce com mais força, porque o céu se compraz nos vasos que não tocam na glória. Olhemos o exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Depois de ter vivido o incompreensível, conceber sem ter conhecido o homem, criar o Filho de Deus, acompanhá-lo até a cruz, ela guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Lucas 2:19. Seu selo final não foi o clamor, não foi a fama, não foram os aplausos, foi a humildade de uma vida rendida a um mistério que a superava. Assim, a sexta marca na mulher ungida é o reconhecimento de que sua história não lhe pertence, é do Senhor. Querida irmã, talvez ao longo desta mensagem você tenha se reconhecido em alguma das marcas. Talvez identificou esse fogo secreto que nunca se apaga ou essas lágrimas que ninguém entende. Talvez confirmou que seu ouvido aprendeu a discernir a voz do Espírito em meio ao ruído, ou viu em sua própria pele as cicatrizes que agora são autoridade. Talvez descobriu que o amor em você venceu a lógica, ou que sua vida atraiu oposição e inveja. Tudo isso não é por acaso, é evidência de que você é uma mulher ungida. Mas escute, tudo isso é preparação para a sexta marca, o selo eterno. Porque, no final, o que define uma mulher eleita não é o que viveu, mas o que refletiu, Cristo mesmo. O apóstolo Paulo expressou de maneira contundente em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a essência do selo. A mulher ungida pode dizer, meus planos já não são meus, minha vida já não é minha, minhas cicatrizes já não são minhas. Meu amor já não é meu. Tudo o que sou, tudo o que faço, tudo o que porto é Cristo em mim. Essa entrega absoluta a torna intocável para o inimigo. Porque já não há orgulho para atacar, já não há vaidade para inflar, já não há controle humano para manipular. Amada, você se dá conta da glória disso? Cada lágrima que derramou foi o cinzel que Deus usou para esculpir sua imagem em você. Cada ferida que curou se transformou no lugar onde sua glória mais brilha. Cada vez que decidiu amar, quando era mais fácil odiar, plantou uma semente de eternidade na terra. Cada crítica que suportou foi uma coroa que o céu registrou a seu favor. Tudo foi formando em você este selo eterno, o caráter de Cristo refletido em uma mulher. E este selo não se apaga com os anos. Pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais forte se torna. Uma mulher ungida que caminha décadas com o Senhor se transforma em uma chama viva, em um testemunho que não precisa de palavras. Seus filhos, sua família, sua comunidade veem nela um reflexo que não se explica pelo humano, porque o que porta não se esgota, se multiplica. Essa é a glória do selo eterno. Não se extingue com o tempo porque provém daquele que é eterno. O livro de Apocalipse nos lembra algo impressionante. Os que perseveram têm um novo nome escrito neles, um selo que ninguém pode apagar. Apocalipse 3:12. Essa é a promessa para toda mulher ungida, que sua vida ficará marcada para sempre, não pelo que o mundo disse dela, mas pelo que o céu inscreveu em seu espírito. E esse selo se manifesta aqui na terra em forma de frutos, de uma vida que impacta, que inspira, que transforma, mas se consumará na eternidade quando receber a coroa incorruptível de glória. Permita-me dizer-lhe algo com o coração. O que você carrega é demasiado sagrado para que você o reduza a comparações humanas. Não se meça pelos parâmetros do mundo. Não busque validação nos aplausos. O selo verdadeiro não se vê nos palcos, se vê no segredo, em sua relação com Deus, em sua capacidade de seguir firme, mesmo que ninguém a olhe. Ali ele se fortalece, ali se confirma, ali se sela com fogo.
Talvez agora mesmo você sinta que não tem forças, que suas cicatrizes pesam demais, que o amor que dá parece inútil porque não vê resultados, que a oposição é muito dura. Mas escute a voz do Espírito. Eu não posso fazer nada, mas Ele pode fazer tudo. O selo eterno não depende da sua capacidade, depende da fidelidade dele. E se Ele a marcou, Ele a sustentará até o fim. O mundo pode tentar rotulá-la de muitas maneiras: mãe, esposa, solteira, viúva, trabalhadora, fraca, forte. Mas o céu a chama com um nome diferente: amada, escolhida, ungida. Esse é o selo que ninguém pode apagar. Essa é a marca definitiva que supera todas as demais. E assim, esta sexta marca não é apenas um encerramento, é uma coroação. É a certeza de que tudo que foi vivido, o fogo, a voz, as cicatrizes, o amor, a oposição, tinha um propósito maior: formar em você a imagem de Cristo e selá-la como uma mulher que pertence ao céu. Porque, no final, essa é a maior glória, que, ao olharem para você, outros não digam que grande mulher, mas que grande é o Deus que vive nela. Amada do Senhor, receba isto no íntimo do seu espírito. Você é portadora de um selo eterno. Pode ser que não o sinta todos os dias. Pode ser que às vezes suas lágrimas ofusquem essa certeza. Mas o Espírito Santo está aqui para recordá-lo. Você não é comum. Não foi chamada para uma vida trivial. Foi eleita para refletir o Rei da Glória na terra. Essa é sua identidade, essa é sua herança. Essa é sua vitória. Por isso, hoje eu declaro sobre você: sua vida está selada com o amor eterno do Pai, com a graça redentora do Filho e com a unção poderosa do Espírito Santo. E embora os ventos soprem, embora as tempestades cheguem, embora a oposição tente derrubá-la, você permanecerá de pé, porque carrega uma marca que não se apaga. Essa é a conclusão gloriosa desta mensagem. A mulher ungida sempre terá 5 marcas visíveis, mas todas elas culminam em uma só: o selo eterno do Espírito Santo. E esse selo é irrevogável, porque não é você, é Ele. E se você olhar para Ele, ganha tudo. Que a bênção do Altíssimo repouse sobre você, que sua paz a envolva e que seu espírito a recorde a cada dia que sua vida já não lhe pertence, mas está escondida com Cristo em Deus. Amém. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar de vez, quero compartilhar uma coisa que tem me ajudado demais. Sabe quando a gente tem a impressão de que a vida tá uma bagunça e que falta um mapa pra gente se guiar? Eu me sentia assim. E a falta de sabedoria para lidar com certas situações acabava me sobrecarregando de um jeito que vocês não imaginam. Foi aí que eu conheci um livro chamado Guia da Mulher Sábia. Esse livro foi uma virada de chave. Ele me ensinou a resolver problemas que antes pareciam gigantes, me deu uma nova perspectiva e, de verdade, trouxe mais paz para o meu dia a dia. É um guia prático, cheio de sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida real. E ele fez tanta diferença para mim que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link na descrição. E o melhor, comprando por lá, você ainda ganha um devocional de 30 dias de graça para continuar essa jornada de crescimento. De coração, se você sente que precisa de uma luz para algumas áreas da sua vida, dá uma olhada. Tenho certeza de que vai valer a pena. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.